A questão de hoje foi retirada de uma das nossas super aulas de resolução. Clique agora mesmo no link aqui embaixo para estudar comigo e gabaritar a sua próxima prova de língua portuguesa. Assinale a alternativa em que a expressão pode ser corretamente substituída pelo termo entre parênteses. Aqui é uma questão muito interessante que envolve regência verbal, que envolve você saber qual é o verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, se o pronome, qual pronome pode substituir, pode estar na posição de objeto direto, qual pronome pode estar na posição de objeto indireto. Então, tudo isso. E também as regras de colocação pronominal, de ênclise, se o pronome está depois do verbo. Uma questão que envolve vários conceitos de gramática e você precisa ter muita atenção. Vamos lá. Letra A, destruir o mundo. Destruir-lhe. Você entendeu que a questão quer que você substitua o complemento por um pronome oblíquo, certo? Destruir o mundo. Veja, transitividade verbal. Você precisa saber aqui. Destruir, verbo transitivo direto. Ok, o mundo, objeto direto. Você precisa saber que o pronome lhe não pode exercer função de objeto direto, não pode. Ele vai exercer função só de objeto indireto. Então, eu não posso substituir por lhe, não posso substituir o mundo, que é objeto direto, pelo pronome oblíquo lhe. Não posso fazer isso. Então, para substituir o mundo por um pronome oblíquo, vai ficar assim. Destruí-lo. Aqui eu retiro o R de destruir o, né? Originalmente, a gente colocaria assim. Opa. Originalmente, a gente colocaria assim. Destruir o. Só que, de acordo com as regras, quando eu tenho uma forma verbal terminada em R, S ou Z, e eu tenho depois um pronome oblíquo, eu retiro estas letras, a letra R, a letra S ou a letra Z, e acrescento a letra L ao pronome oblíquo, por uma questão sonora. Então, em vez de escrever e falar destruir-o, né, que é mais difícil de falar, a gente escreve e fala destruí-lo, certo? Aqui tem um acento no i, porque a forma verbal vai seguir normalmente as regras de acentuação. Aqui nós temos um hiato, o i tônico forma um hiato com a vogal da sílaba anterior, por isso tem acento. Destruí-lo, não destruir-lhe, ok? Letra B. Exagerar os perigos. Exagera-os. Aqui nós temos exagerar, um verbo transitivo direto. Os perigos, objeto direto. Eu posso substituir o objeto direto, os perigos, pelo pronome oblíquo os. Posso fazer isso. Só que em exagerar os perigos, eu tenho aqui um verbo no infinitivo terminado em R, então eu preciso retirar esse R e acrescentar a letra L ao pronome oblíquo. Então, como fica? Exagerá-los. Exagerá-los. É a mesma coisa de destruí-lo. Eu retiro o R e acrescento o L ao pronome oblíquo. Aqui fica com acento, porque exagerar-los é a forma verbal exagerar, é uma oxítona terminada em A. Então, nós precisamos acentuar as oxítonas terminadas em A. Portanto, exagerá-los. Letra C. Anteviram um mundo. Nós temos aqui um verbo transitivo direto, não exige complemento, não exige preposição. Um mundo
objeto direto, anteviram o. Eu posso substituir o mundo pelo pronome oblíquo o? Posso, mas eu preciso observar as regras dessa substituição, porque a forma verbal antevirão termina com som nasalizado, termina em M. Quando isso acontece, eu preciso, por uma questão sonora também, acrescentar N, a letra N, ao pronome oblíquo. Então, o correto é anteviram no e não anteviram o, certo? Por quê? Porque a forma verbal termina num som nasal. Por isso, eu acrescento o N ao pronome oblíquo. Por uma questão sonora também. Letra D. Extrair transcendência. Extrair, verbo transitivo direto, transcendência, objeto direto. Eu posso substituir transcendência pelo pronome oblíquo a? Posso, porque transcendência é feminino, singular, o pronome oblíquo a é feminino singular, aqui já está com L. Já está com L. Mas e aqui? Eu preciso retirar esse R. Então, quando a forma verbal termina em R, S ou Z e depois eu tenho pronome oblíquo o, pronome oblíquo a, ou né, as formas no plural, eu preciso retirar estas letras R, S ou Z e acrescentar a letra L ao pronome oblíquo. Então, extraí-la. Certo? Extraí-la, aqui com acento também no i, porque essa letra i tônica forma um hiato com a letra a, vogal da sílaba anterior. E por fim, letra E, a gente achou erro em todas, então só pode ser a letra E, né? Mas vamos lá. Exigir uma revolução, verbo transitivo direto, exigir, quem exige algo, uma revolução, objeto direto, exigi-la. Aqui sim está tudo correto, porque seria exigir mais o a, né? E aí, quando termina em R, eu retiro o R, acrescento L. E aí fica exigi-la, perfeito. Professora, você colocou acento em destruí-lo aqui no i, colocou acento em extraí-la aqui no i. Por que que exigi-la não tem acento? Porque as oxítonas terminadas em i não são acentuadas. Essas outras formas verbais, extrair e destruir, só foram acentuadas pela regra dos hiatos. Esses histônicos formaram hiato com a vogal da sílaba anterior. Em exigir, lá, esse gi não tem hiato, portanto, esse i não pode ser acentuado. Ok? A única alternativa correta é a letra E. Questão 7, letra E. E aí, acertou ou aprendeu? Tudo de que você precisa para dominar língua portuguesa e conquistar a sua aprovação, você encontra nos links aqui embaixo. Eu espero por você.